Era quase 2:00 da manhã em Tóquio quando o telefone tocou. Eu sou uma investigadora sênior de fraudes corporativas, o que significa que meu relógio interno está permanentemente quebrado e meu estado mental padrão é uma leve suspeita analítica de tudo. Eu estava sentada no meu quarto de hotel, 22 andares acima do pulso neon brilhante de Shibuya, rolando por uma montanha digital de relatórios de despesas falsificadas para um cliente. O ar-condicionado zumbia num ritmo constante e quieto. Meu café tinha esfriado há 3 horas. Eu estava exausta, mas era o tipo bom de exaustão, o tipo que vem de fazer seu trabalho perfeitamente. Quando meu telefone pessoal vibrou na mesinha de cabeceira, presumi que era uma emergência. Ninguém liga àquela hora, a menos que algo esteja pegando fogo. Olhei para o identificador de chamadas. Era Arthur. Arthur é um professor de história aposentado do ensino médio, um viúvo de 72 anos, e o único vizinho em quem eu confiara com meu número de telefone quando comprei minha propriedade no norte de Minas Gerais. Atendi no segundo toque, minha mente mudando imediatamente das fraudes corporativas para as florestas de pinheiros quietas da represa de Furnas. Eu disse olá, mantendo a voz baixa e firme. A voz de Arthur veio pelo alto-falante, e tinha aquela hesitação cuidadosa específica que homens mais velhos têm quando estão tentando muito não ser um incômodo, mas sabem que precisam te contar algo ruim. Ele perguntou se eu estava acordada. Eu disse que estava no Japão, então estava bem acordada, e perguntei o que estava acontecendo. Ele pigarreou. Disse que não queria ser intrometido, mas havia muita atividade na minha propriedade. Disse que as luzes estavam todas acesas. Contou que tinha visto 6 carros estacionados na entrada de carros e ao longo da margem da estrada de cascalho, e havia música sertaneja alta e pulsante, ecoando sobre a água. Senti meu estômago cair do corpo, não apenas afundou. Ele despencou direto pelo chão daquele quarto de hotel em Tóquio. Por uma fração de segundo, a parte primitiva do meu cérebro gritou: minha casa, meu santuário secreto e quieto. Perguntei se havia alguém do lado de fora. Arthur disse que parecia haver pessoas no deck ao redor. Ofereceu-se para ir até lá com sua lanterna para verificar. Talvez dizer a eles que tinham o endereço errado. Eu o parei imediatamente. Disse que de jeito nenhum ele fosse até lá. Disse para ele não se aproximar da casa, não pisar na entrada de carros e não deixar ninguém vê-lo. Pedi que ficasse na linha comigo por um segundo. Eu não entrei em pânico. Pânico é um luxo para pessoas que têm alguém para resolver seus problemas. Quando você passou a vida inteira como a solucionadora de problemas designada, o caixa eletrônico da família e o despejo emocional, você não entra em pânico. Você avalia, verifica, reúne os dados. Coloquei Arthur no viva voz, saí dos meus planilhas de auditoria e abri o aplicativo de segurança em nuvem criptografado no meu telefone. Eu tinha 7 câmeras inteligentes de alta definição instaladas ao redor daquela propriedade. Paguei um premium pelo tipo de visão noturna que podia ler uma placa em breu total. Toquei primeiro no ícone da câmera da entrada de carros. Demorou 3 segundos para carregar. Quando o feed carregou, o frio desprendimento profissional que eu usava para sobreviver à minha carreira bateu contra uma parede de realidade profundamente pessoal. Lá estavam eles. Reconheci os veículos instantaneamente. Havia a caminhonete Ram preta pesada que pertencia ao meu cunhado, Rafael. Estacionada logo atrás estava o sedã prata Buick que minha mãe dirigia. Ao lado, inclinado descuidadamente sobre a grama que eu tinha acabado de pagar para replantar, estava o SUV branco que pertencia à minha irmã mais velha, Larissa. Havia 3 outros veículos que eu não reconhecia, uma minivan e 2 sedãs, mas o trio principal era tudo que eu precisava ver. Meu pulso se estabilizou, o choque inicial evaporou, deixando para trás uma sensação completamente diferente. Era uma imobilidade cristalina absoluta. Eu estava a milhares de quilômetros de distância, olhando para uma tela, vendo as pessoas que compartilhavam meu DNA ocuparem o único espaço na Terra que eu tinha construído especificamente para escapar delas. Eu não gritei, eu não chorei, apenas observei. Mudei o feed da câmera da entrada para a porta da frente. As luzes da varanda estavam acesas, lançando um brilho forte. Presos à moldura da minha porta de madeira customizada, e cara havia balões rosa e brancos balançando na brisa noturna. Acima da porta, preso desajeitadamente no revestimento de madeira, havia um grande banner de vinil impresso barato. A resolução da câmera
Era nítida o suficiente para eu dar zoom e ler o texto perfeitamente. Dizia: "Bem-vindos à nova casa, Larissa e Rafael." Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Quero explicar o que aconteceu no meu peito naquele momento, porque há uma diferença profunda entre raiva e clareza. Raiva é barulhenta. Raiva faz você querer jogar o telefone na parede, reservar o próximo voo para casa, chutar a porta e gritar até suas cordas vocais sangrarem. Mas clareza é o momento imediatamente após a parte barulhenta morrer. Clareza é quando você fica muito quieta, sua mente trabalhando a 1 milhão de quilômetros por hora, e percebe que recebeu a oportunidade perfeita para encerrar uma guerra que lutou a vida inteira. Você só precisa ser inteligente o suficiente para não fazer um único movimento que terá que desfazer depois. Mudei para a câmera que eu tinha escondido dentro da casa. Era uma lente minúscula colocada na prateleira superior da estante embutida na sala de estar, disfarçada atrás de uma pilha de romances de capa dura. Tinha uma vista ampla de todo o conceito aberto da sala de estar e da cozinha. A sala estava lotada. Contei pelo menos 20 pessoas. Bem no meio da minha sala de estar, de pé no caro tapete bege de área que eu tinha economizado para comprar, estava minha irmã Larissa. Ela segurava uma taça do meu champanhe que eu tinha comprado para celebrar minha primeira noite sozinha na casa. Ela usava uma faixa de papel ridícula sobre o ombro que dizia algo ilegível em letras brilhantes. Ela estava rindo, jogando a cabeça para trás, interpretando a perfeita anfitriã graciosa. Seus 3 filhos também estavam lá. Eles corriam voltas ao redor da minha mesa de centro, e o caçula, um terror de criança que nunca tinha ouvido a palavra não, estava pulando ativamente no meu sofá novo em folha com os sapatos. Movi os olhos para a cozinha. Minha mãe, Rosa, estava sentada na minha ilha da cozinha. Ela bebia vinho tinto de uma das minhas canecas de cerâmica pintadas à mão, presumivelmente porque já tinha passado por todas as taças de vinho adequadas. Ela parecia completamente à vontade, conversando com uma mulher que eu reconhecia vagamente como a mãe de Rafael. E então havia Rafael. Meu cunhado estava de pé nos meus balcões de quartzo, usando minha pesada tábua de corte profissional de madeira, aquela que eu tinha oleado e temperado à mão, para fatiar uma enorme peça de carne churrasco. Observei uma gota de molho escuro e gorduroso cair da faca e manchar o balcão branco impecável. Era uma violação tão completa, tão breathtakingly arrogante, que quase parecia orquestrada para um filme. Eles não estavam apenas invadindo. Eles tinham se mudado. Estavam fazendo uma festa de inauguração para si mesmos numa casa que eu tinha pago R$2.500.000. Respirei fundo. Pressionei o botão de gravar tela no meu telefone, capturando o feed ao vivo. Tirei captura de tela após captura de tela. O banner, o rosto de Larissa, Rafael arranhando minha tábua de corte, minha mãe bebendo meu vinho. Documentei tudo com a mesma precisão metódica que usava ao compilar evidências contra executivos corporativos que achavam que podiam esconder suas contas offshore de mim. Arthur ainda estava na linha. Eu podia ouvir sua respiração estudada. Ele perguntou se eu ainda estava lá, se eu via o que estava acontecendo. Perguntou se era minha família porque reconheceu a irmã de uma foto que eu tinha mostrado acidentalmente uma vez. Olhei para a tela. Olhei para Rosa agindo como se fosse dona das paredes que eu tinha pago com meu sangue e suor. É uma invasão de domicílio, Arthur, eu disse. Minha voz completamente neutra. É isso que é, Arthur, eu disse, mantendo o tom cuidadosamente medido. Preciso que você faça exatamente o que eu digo, e preciso que faça agora. Ele disse que estava pronto. Eu disse para ele ligar para a Polícia Militar de Minas Gerais, não a linha de emergência, mas o número de despacho. Recitei os dígitos de memória porque os tinha memorizado no dia em que fechei a propriedade. Disse para ele relatar uma invasão de domicílio no meu endereço. Diga que a proprietária está atualmente fora do país a negócios. Instruí. Diga que você está observando mais de 20 indivíduos não autorizados dentro da residência. Diga que a proprietária está solicitando presença policial imediata para desocupar a propriedade. Arthur hesitou. Eu podia ouvir o atrito do polegar dele esfregando o receptor do telefone. Mirella, querida, ele disse gentilmente. Eu sei que é sua irmã lá embaixo. Se eu chamar a polícia, eles vão chegar com luzes e sirenes. Você tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Não quer tentar ligar para ela primeiro? Resolver em família? Olhei para o feed da câmera.
Larissa agora estava servindo mais do meu champanhe para um convidado que eu nem conhecia. Arthur, respondi, e o frio na minha própria voz me surpreendeu. Eu não tenho uma irmã. Eu tenho uma invasora de domicílio. Por favor, faça a ligação. E Arthur, não mencione a palavra família para o despacho. Apenas diga que há invasores. Ele disse que entendeu. Prometeu-me ligar de volta no segundo em que as viaturas chegassem. Desliguei o telefone. Não pausei para processar o peso emocional do que tinha acabado de fazer. Abri meus contatos e liguei para Vitória. Vitória é uma advogada afiada em imóveis e disputas de propriedade baseada em Belo Horizonte. Eu a tinha contratado quando comprei a casa especificamente porque ela tinha reputação de ser implacável, era cara e valia cada centavo. Era tarde numa noite de sábado em Minas, então a chamada foi para um serviço de atendimento. Disse à operadora que era uma emergência prioritária para Mirella. 9 minutos depois, meu telefone tocou. Mirella, disse Vitória. Sua voz era nítida, completamente sem sono. Qual é a situação? Tem uma invasão de domicílio ativa na Casa do Lago, eu disse. Minha irmã, meu cunhado, minha mãe e cerca de 20 amigos deles invadiram a propriedade. Eles estão fazendo uma festa de inauguração para minha irmã, alegando que a casa é dela. Vitória ficou em silêncio por exatamente 2 segundos. O som de uma mente jurídica mudando de marcha é quase audível se você sabe ouvir. Você está segura? Perguntou o primeiro. Estou em Tóquio, eu disse. Estou assistindo eles agora pelas minhas câmeras de segurança internas. O vizinho acabou de chamar a PM. Ok, disse Vitória. Você está num estado de consentimento de uma parte para a gravação e é sua residência privada. Eles causaram algum dano visível ainda? Olhei de volta para o feed. A criança caçula, a de 4 anos, estava arrastando o que parecia um marcador permanente azul na parede de drywall do corredor que levava aos quartos de hóspedes. Sim, eu disse. Dano à propriedade está ocorrendo ativamente. Perfeito, disse Vitória, e ela realmente soou um pouco animada. Não entre em contato com eles esta noite. Não atenda se eles ligarem. Deixe os policiais fazerem o primeiro contato e estabelecerem o registro oficial. Quero você no voo mais rápido de volta para o Brasil. Vou redigir uma ordem de não entrada agora e terei pronta para protocolar no tribunal assim que abrirem na segunda-feira de manhã. Ela pausou. Mirella, você está preparada para pressionar acusações criminais? Olhei para a tela. Minha mãe estava rindo, recostada na minha cadeira de jantar, completamente à vontade numa casa para a qual não tinha contribuído com R$0 e 0 esforço. Sim, eu disse. Todos eles? Perguntou Vitória. Ou só a irmã? Fechei os olhos. O quarto de hotel de repente pareceu muito frio. Todos eles, eu disse, incluindo minha mãe. Entendido, disse Vitória. Pegue um voo. Eu cuido da papelada. Desliguei o telefone. Abri meu laptop, fechei os arquivos de investigação de fraudes para meu cliente e abri uma nova aba do navegador para reservar um voo saindo do aeroporto de Narita. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. A família achava que eu reagiria como a filha quebrada e complacente que eles tinham criado. Em vez disso, eu estava reagindo como a investigadora de fraudes corporativas que me tornei. Para entender como uma mulher pode ficar sentada num quarto de hotel no Japão e calmamente mandar a polícia prender sua própria mãe e irmã, você tem que entender a matemática da nossa família. Nunca foi sobre amor, era sobre alocação de recursos. E na nossa casa, eu era o recurso. Crescemos numa casa modesta e apertada nos subúrbios de Belo Horizonte. Meu pai morreu quando eu era jovem, deixando para trás nada além de uma picape 1996 IR 3.500 numa conta corrente. Minha mãe, Rosa, teve que trabalhar longas horas para manter as luzes acesas. Eu entendo as dificuldades que ela enfrentou. Entendo, mas dificuldades não desculpam o sistema que ela construiu para sobreviver. Na nossa família, havia uma regra fundamental. O que era meu pertencia a Larissa. Eu era a irmã mais nova, a quieta, a que não causava problemas. Larissa era barulhenta, exigente e constantemente em estado de crise fabricada. E a filosofia da minha mãe era simples. Dê a roda que range tudo o que ela quer para que pare de fazer barulho, mesmo que precise roubar a graxa da outra roda. Começou com coisas pequenas. Quando eu tinha 16 anos,
Passei um verão inteiro tomando conta das crianças do bairro. Economizei cada real. Mantinha meu dinheiro numa caixa de sapatos debaixo da cama. No final de agosto, comprei para mim uma bicicleta usada vermelha brilhante. Eu amava aquela bicicleta. Lavava, oleava a corrente e a mantinha na garagem. 3 dias depois de comprar, voltei da escola e a bicicleta tinha sumido. Descobri depois que Larissa, que tinha 21 anos na época, tinha pegado sem pedir porque precisava ir à casa de uma amiga do outro lado da cidade. Ela não trouxe de volta. Deixou na grama de um estranho e foi roubada. Quando eu chorei, quando implorei a minha mãe para fazer Larissa me pagar de volta, minha mãe apenas suspirou, esfregando as têmporas. Mirella, por favor. Ela disse, é só uma bicicleta. Sua irmã está passando por um momento difícil agora. Por que você está sendo tão egoísta? Somos família. Compartilhamos. Essa era a palavra. Egoísta. Era a arma que usavam para me manter na linha. Quando eu tinha 20 anos, consegui meu primeiro estágio corporativo de verdade. Com o bônus de assinatura, comprei um Corolla usado. Não era grande coisa, mas era meu. 1 ano depois, fui enviada para fora do estado num programa de treinamento de 6 meses exaustivo. Deixei o carro estacionado na casa da minha mãe para a guarda. Deixei uma chave reserva, caso ela precisasse mover para a limpeza de rua. No meio do treinamento, recebi uma notificação da seguradora sobre uma mudança na apólice. Liguei para o Detran. O carro não estava mais no meu nome. Minha mãe tinha forjado minha assinatura na transferência de título. Ela tinha passado o carro para Rafael, o novo marido de Larissa, porque a caminhonete dele tinha quebrado e Larissa estava grávida do primeiro filho e precisava de transporte confiável. Lembro de ficar no corredor da minha moradia corporativa, segurando o telefone, sentindo o ar deixar meus pulmões. Liguei para minha mãe. Eu estava gritando. Ameacei chamar a polícia por roubo de veículo. E então veio a culpa, o choro, a manipulação. Mirella, como você pode fazer isso com sua irmã grávida? Com sua sobrinha? Rafael precisa ir trabalhar. Você está longe no treinamento. Você nem precisa do carro agora. Se chamar a polícia, vai destruir esta família. Eu nunca vou te perdoar. Eu quebrei. Tinha 21 anos. Desesperada pela aprovação da minha mãe, aterrorizada de ser a vilã na narrativa familiar. Deixei passar. Disse a mim mesma que era só um carro. Disse a mim mesma que estava ajudando. Mas olhando para trás, a bicicleta e o Corolla não foram incidentes isolados. Era um blueprint. Minha mãe tinha ensinado a Larissa uma lição muito valiosa. Os limites de Mirella não existem. Mirella vai reclamar. Mirella pode até gritar. Mas no final, Mirella vai ceder se você apertar o botão da família com força suficiente. Eles me treinaram para ser a vítima perfeita do abuso financeiro e emocional deles. Me condicionaram a acreditar que meu sucesso só tinha valor se pudesse ser colhido para subsidiar os fracassos de Larissa. E por muito tempo eu deixei. Nos 15 anos seguintes, trabalhei como uma máquina. Tinha que ser porque eu estava essencialmente financiando 2 vidas. A minha e o buffer de emergência para os desastres constantes de Larissa. Me tornei investigadora de fraudes corporativas. Estudei até tarde da noite, passei nas certificações na primeira tentativa e subi para uma posição sênior numa grande firma de consultoria. O trabalho exigia horas brutais. Eu trabalhava 80 horas por semana, voando pelo país para auditar empresas corruptas, vivendo de malas, sobrevivendo de café de hotel e adrenalina. Ganhei dinheiro excelente, mas você não saberia olhando para mim. Por 6 anos, dividi um pequeno apartamento úmido de um quarto com uma colega só para manter o aluguel abaixo de R$ 4.500 por mês. Dormia num sofá, cama. Preparava meu almoço todo dia. Enquanto meus colegas reservavam casamentos em destinos ou compravam carros de luxo, eu pegava casos extras e fazia turnos duplos. Não fazia as unhas. Não comprava roupas de grife. Cada real sobrando era canalizado para uma conta poupança de alto rendimento. Eu estava construindo um muro de segurança financeira tão alto que ninguém nunca poderia me fazer sentir tão impotente quanto me senti quando roubaram meu carro. Enquanto isso, a vida de Larissa era um mestre em competência armada. Ela e Rafael eram um buraco negro de dinheiro e responsabilidade. Rafael pulava de emprego em emprego, sempre com alguma grande desculpa de por que seus gerentes não respeitavam sua visão. Larissa teve 3 filhos em sucessão rápida.
e toda vez que falhava, o meu telefone tocava. Mirela, as crianças precisam de tratamento dentário. O cheque de Rafael voltou. É só um empréstimo. Nunca era só um. Mirela, o carro de Larissa precisa de transmissão nova. Como ela vai levar os bebês para a escola? Você ganha tanto dinheiro, não vai fazer nem cócegas para você. Mirela, Rafael perdeu o emprego de novo. Vão ser despejados. Por favor, pelas crianças. Sempre as crianças. Eles usavam minhas sobrinhas e sobrinhos como escudos humanos para desviar responsabilidade. Se eu dissesse não, não estava dizendo não só para Larissa. Estava matando de fome crianças inocentes, ou pelo menos era a narrativa que minha mãe tecia. Rosa era a facilitadora-chefe. Ela morava com Larissa e Rafael, funcionando como babá não paga, e constantemente intermediava as demandas deles. Eu paguei aparelhos, paguei groceries, paguei contas de luz para o aquecimento não ser cortado em julho. Eu era um caixa eletrônico funcionando de sangue, suor e juventude perdida. Lembro de uma terça-feira específica. Eu tinha 28 anos. Tinha acabado uma auditoria de 48 horas exaustiva em São Paulo. Tinha olheiras que pareciam hematomas. Estava sentada no aeroporto comendo um sanduíche velho quando Larissa postou uma foto no Facebook. Era ela e Rafael segurando margaritas enormes numa praia em Florianópolis. A legenda dizia: férias muito necessárias, tão abençoados. Eu tinha pagado a conta de luz deles 3 dias antes. Olhei para a foto. Não confrontei. Confrontação exigia energia que eu simplesmente não possuía. Apenas engoli a raiva, guardei bem apertada numa caixinha no peito e embarquei no voo. Quando digo que a Casa do Lago foi conquistada, quero dizer no sentido mais literal e agonizante da palavra. Comprei aquela casa com as férias que nunca tirei. Comprei com o sono que nunca tive. Comprei com a teimosia pura de não deixar eles me drenarem completamente. Cada real naquela poupança era um pedaço da minha liberdade, extraído dolorosamente dos destroços da entitlement da minha família. Eu estava economizando para uma saída de emergência. E ao cruzar meus 30 anos, percebi que finalmente tinha o suficiente para construir. O ponto de ruptura, o momento em que morri de verdade como a boa filha, aconteceu numa tarde chuvosa de novembro. Eu tinha contraído uma pneumonia grave depois de um mês brutal de viagens sem parar. Tinha 33 anos, deitada no apartamento com febre de 39, 5 graus cintos, tossindo até as costelas parecerem vidro quebrado. Não comia comida sólida há 2 dias. Estava fisicamente incapaz de andar até a cozinha para pegar um copo d'água. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Atendi, minha voz um grasnado rasgado, esperando por um segundo que ela estivesse ligando para ver como eu estava. Talvez oferecer sopa, talvez agir como mãe. Mirela, ela disse, voz brusca e irritada. O cartão de crédito de Larissa foi recusado na mecânica. A caminhonete de Rafael precisa de pastilhas de freio novas. Você pode transferir R$4.000 agora? Eles estão parados na oficina. Eu estava deitada olhando para o teto. Podia ouvir minha própria respiração rasa e ruidosa no quarto quieto. Mãe, sussurrei, estou doente, tenho pneumonia, nem consigo sentar. Houve uma breve pausa. Esperei pela simpatia. Esperei que ela dissesse, meu Deus, filha, sinto muito. Esquece a caminhonete. Estou indo aí. Em vez disso, ela suspirou. Um suspiro de fardo pesado. Bom, você não consegue fazer pelo celular? Vai levar só um segundo. Larissa está muito estressada agora, Mirela. As crianças estão chorando no saguão da oficina. Naquele exato momento, algo dentro de mim quebrou. Não foi um estalo alto. Foi quieto, como uma chave girando a última trava de um cofre de aço pesado. Percebi com clareza aterrorizante que, se eu estivesse sangrando no chão, o primeiro instinto da minha mãe seria checar meus bolsos pela mesada de Larissa antes de chamar a ambulância. Não argumentei. Não gritei. Apenas desliguei o telefone. Desliguei. Fui dormir. Quando acordei 2 dias depois, a febre tinha quebrado e também minha lealdade à família. Decidi que era a hora. Tinha dinheiro suficiente economizado. Comecei a procurar propriedades longe de Belo Horizonte. Olhei no norte de Minas Gerais, perto da represa de Furnas. Era bonito, isolado e, mais importante, eram 11 horas de carro de Larissa e minha mãe. Encontrei uma propriedade. 3 quartos, deck ao redor com vista para a água,
um pier privado que precisava de um pouco de trabalho e um bosque de pinheiros altos que cheiravam a véspera de Natal. O preço pedido era R$ 2.500.000. Comprei inteiramente à vista, evitando a necessidade de aprovação de financiamento que poderia deixar um rastro de papel. Não contei a ninguém. E quando digo ninguém, quero dizer isso. Aquele segredo foi deliberado, cirúrgico e absoluto. Eu sabia que se minha família descobrisse que eu tinha comprado uma casa de luxo de veraneio enquanto eles lutavam para pagar groceries, eles desceriam como gafanhotos, exigiriam chaves, se convidariam para o verão. Me diriam que eu era egoísta por não deixar as crianças usarem o lago. Então conduzi uma campanha fantasma, contratei Vitória, a advogada, para criar uma LLC. Comprei a casa sob o nome da LLC para que meu nome pessoal não aparecesse nos registros públicos de impostos prediais. Aluguei uma caixa postal numa cidade vizinha para lidar com toda a correspondência, contas de utilidades e documentos legais. Limpei minhas redes sociais, deletando qualquer coisa que pudesse revelar minha localização. Disse à minha mãe que estava saindo do apartamento compartilhado e alugando um pequeno estúdio caro perto do aeroporto. Era a mentira perfeita e chata. Um pequeno estúdio soava como downgrade financeiro, o que significava que eles não perguntariam detalhes e definitivamente não quereriam visitar. Eu estava construindo uma fortaleza e garantindo que eles nem vissem as paredes. O fechamento foi em maio. Me mudei devagar, meticulosamente ao longo de junho. Não contratei mudadores. Mudadores deixam rastro. Em vez disso, dirigi nos meus dias de folga, trazendo uma carga de carro da minha vida de cada vez. Uma caixa de livros, minhas roupas profissionais, um jogo de tigelas azuis de cerâmica pesadas que eu tinha desde a faculdade. Mobiliei a casa com pura garra e anonimato. Comprei uma cama queen de um casal em Uberlândia que estava se aposentando e indo para o Nordeste. Paguei à vista. Encontrei um enorme sofá confortável no marketplace do Facebook sob um nome falso e dirigi 60 km numa van de carga alugada para buscar. Carreguei as peças sozinha, suando pela camisa, sentindo a queimação nos músculos. Cada prego que martelava naquelas paredes, cada peça de mobília que arrastava pelo chão, parecia um ato de recuperação. Parecia que eu estava costurando fisicamente minha própria pele de volta no corpo. Eu estava construindo um santuário onde o ar pertencia só a mim. A primeira noite que dormi lá, fiquei de pé no deck de madeira às 23. O ar estava fresco, cheirando a terra úmida e agulhas de pinheiro. O lago era uma folha de vidro preto sob o luar, e então, ao longe, ouvi o chamado assombroso e ecoante de um pássaro sobre a água. Nunca tinha ouvido um ao vivo antes. O som era tão puro, tão selvagem e isolado, que me sentei nas tábuas do deck e chorei. Não choro alto, mas as lágrimas pesadas e silenciosas de uma mulher que tinha corrido uma maratona por 15 anos e finalmente cruzado a linha de chegada. Mas eu sou investigadora de fraudes. Minha vida profissional é construída em antecipar os piores comportamentos dos seres humanos. Sabia que esperança não era estratégia. Sabia que segredos, especialmente em famílias como a minha, têm jeito de apodrecer até a superfície. Então, antes mesmo de trazer a última caixa do apartamento antigo, fortifiquei a casa. Troquei todas as fechaduras externas. Não comprei apenas deadbolts padrão. Instalei fechaduras inteligentes comerciais de grau nos portões da frente, dos fundos e da garagem. Essas fechaduras rodavam em teclados digitais, com códigos rotativos que eu mudava aleatoriamente a cada 2 semanas do meu telefone. Depois vieram as câmeras. Pessoas nas seções de comentários da minha vida poderiam me chamar de paranoica. Eu chamo de estar preparada. Instalei 7 câmeras de alta definição, uma cobrindo a entrada de carros, uma na varanda da frente, uma varrendo o deck dos fundos e o pier, uma na garagem e, crucialmente, 3 câmeras internas escondidas cobrindo as entradas principais e a sala de estar. Todos os feeds das câmeras eram roteados para um servidor em nuvem criptografado registrado sob um e-mail burner. Configurei a autenticação de 2 fatores em tudo. Fui um passo além. Tive Vitória colocar uma bandeira nos registros prediais do município. Se alguém tentasse alterar endereço, solicitar cópia da escritura ou puxar alvarás na minha propriedade, eu seria notificada imediatamente. Finalmente me apresentei a Arthur, meu vizinho.
Levei uma lata de biscoitos amanteigados caros e um cartão de visitas. Disse direto: moro sozinha. Viajo frequentemente a trabalho. Se você vir alguém nesta casa, qualquer um, quando meu carro não estiver na entrada, não assuma que são amigos. Me ligue primeiro e chame a PM em segundo. Fiz tudo isso não porque sou louca. Fiz porque sei exatamente quem Larissa é. Sei do que minha mãe é capaz de justificar. Construí uma fortaleza digital e física porque sabia que se eles algum dia encontrassem meu santuário, tentariam queimá-lo para se aquecerem. E enquanto assistia ao feed da câmera do meu quarto de hotel em Tóquio meses depois, vendo Rafael fatiar carne no meu balcão e Larissa desfilar pela minha sala de estar, percebi que minha paranoia não tinha sido paranoia, tinha sido profecia. Como eles entraram? Essa era a pergunta queimando um buraco na minha mente enquanto eu estava no trem-bala indo para o aeroporto de Narita. Meu voo embarcava em 3 horas. Tinha arrumado a mala em menos de 10 minutos, me movendo com a eficiência mecânica fria de um soldado desmontando acampamento. Enquanto a paisagem japonesa borrava pela janela, entrei em modo investigativo completo. Precisava reconstruir a linha do tempo. Uma auditoria corporativa exige que você trace a brecha de volta à fonte. Um sistema seguro tinha sido comprometido. Precisava saber onde o firewall falhou. Abri o app de calendário e rolei para trás. Junho estava limpo. Julho. Parei de rolar. Uma onda nauseante de realização me invadiu. Em meados de julho, eu tinha sido designada para um grande caso de auditoria de uma firma de tecnologia sediada em Belo Horizonte. Era uma rotação de 5 dias, porque estava tentando acumular o máximo de dinheiro possível para pagar os reparos do novo pier na Casa do Lago. Cometi um erro tático. Cometi o erro e vou assumir esse erro pelo resto da vida de ficar na casa da minha mãe em vez de reembolsar um quarto de hotel. Economizei R$450. Acabou custando meu último fiapo de fé na humanidade. Cheguei à casa da minha mãe exausta. Tinha minha pesada pasta de couro para documentos seguros e minha bolsa pessoal. Dentro da bolsa, zipada num pequeno bolso interno, estava uma chave física reserva da Casa do Lago. Fechaduras inteligentes são excelentes, mas tecnologia falha, baterias morrem e o Wi-Fi cai. Você sempre mantém uma reserva física. Dobrada bem ao lado daquela chave, numa quadradinho, estava uma cópia da minha avaliação de imposto predial recente que eu precisava revisar para o contador. Lembro de entrar na casa da minha mãe. Larissa estava lá supostamente lavando roupa. Larguei as bolsas no sofá da sala, abracei minha mãe e disse que precisava desesperadamente de um banho antes do jantar. Tomo banhos incrivelmente rápidos. É um hábito residual dos meus 20 e poucos, quando dividia banheiro com 3 outros estagiários. Fiquei no banheiro exatamente 4 minutos. Lembro de sair de volta para a sala, esfregando uma toalha no cabelo molhado. Larissa estava sentada na outra ponta do sofá, rolando no telefone, parecendo inteiramente inocente demais. Não pensei nada, mas quando peguei a bolsa para o carregador, notei algo. O zíper do pequeno bolso interno, o que guardava a chave e o documento de imposto, estava aberto uns 2 centímetros. Parei. Verifiquei imediatamente. Carteira, RG, crachá corporativo, chaves, papel do imposto. Tudo estava lá, tudo no lugar. Disse a mim mesma que devia ter deixado o zíper parcialmente aberto. Sou uma pessoa arrumada, mas também cronicamente cansada. Deixei passar. Sentada no trem no Japão, a memória clicou no lugar como um pente carregado. Ela não tinha roubado a chave, não tinha roubado a papelada. Isso teria sido óbvio demais. Eu teria notado e trocado as fechaduras imediatamente. Larissa tinha vasculhado minha bolsa no segundo em que ouviu a água do chuveiro correr. Tinha encontrado o documento de imposto com o endereço da represa de Furnas. Tinha encontrado a chave física. Tinha pegado o telefone, tirado uma foto cristalina do endereço e, num movimento de genialidade calculada que quase tive que respeitar, tirado uma foto em close da própria chave física. No mundo de hoje, você não precisa do metal físico para duplicar uma chave. Há dezenas de apps e quiosques automatizados que podem cortar uma réplica perfeita de uma foto de alta resolução. Ela tinha copiado minha chave digitalmente, colocado a original de volta na bolsa e fechado o zíper exatamente quando a água parou de correr no banheiro. Foram minutos.
Foi tudo o que precisou para minha própria irmã romper o perímetro da minha vida. Ela tinha o endereço, tinha a chave e tinha a audácia de passar os 2 meses seguintes planejando uma festa de inauguração para uma casa que nunca tinha comprado, esperando a janela perfeita quando sabia que eu estava fora do país. Olhei para minhas mãos. Elas tremiam levemente, não de tristeza, mas da adrenalina pura e não adulterada de uma caçadora que finalmente avistou o lobo no mato. Eles achavam que tinham me superado. Achavam que podiam se esgueirar para a minha vida, plantar sua bandeira e usar a pressão social pura de 20 convidados para me forçar a aceitar. Esqueceram o que eu faço da vida. Eu não fico brava. Eu construo um rastro de papel. E o rastro que eles tinham acabado de me entregar era um tiro direto para uma condenação por crime. Pousei em São Paulo para a conexão às 2h15 da manhã, horário deles. Tinha dormido exatamente 0 minutos no voo de 14 horas de Tóquio. Minha mente era um motor rodando continuamente, processando variáveis, antecipando defesas e construindo uma linha do tempo. Assim que as rodas tocaram o asfalto e o piloto liberou as redes celulares, meu telefone explodiu. Havia dezenas de chamadas perdidas e mensagens frenéticas, principalmente da minha mãe e irmã. Não abri nenhuma. Deslizei para longe com o polegar e abri as mensagens para encontrar a única que importava. Era uma mensagem do policial militar cujo nome Arthur tinha me dado por telefone. Era breve e estritamente profissional. Dizia: registro feito. Local desocupado às 23h40 de sábado à noite. Fotos e declarações tomadas. Me ligue quando estiver no Brasil. Liguei para ele imediatamente do terminal vazio em São Paulo, enquanto esperava a conexão para Belo Horizonte. O nome dele era Sargento Oliveira. Quando atendeu, soava como um homem que tinha visto demais do pior da natureza humana, mas ainda mantinha um núcleo de empatia genuína. Me identifiquei como a proprietária. Ele me deu o resumo. Quando ele e 3 outros PMs chegaram à minha propriedade, encontraram 23 adultos e 7 crianças dentro da casa. Havia recipientes abertos de álcool em todos os cômodos. A música tinha sido desligada, mas a entitlement ainda estava gritando. Então o sargento pausou. Eu podia ouvir o farfalhar de um bloco de notas virando na linha. Perguntou se podia fazer uma pergunta pessoal. Disse para ele ir em frente. Perguntou se minha irmã tinha o hábito de dizer às pessoas que aquela era a casa dela. Parei de andar. Fiquei no meio do corredor do aeroporto, iluminado por fluorescente. Perguntei exatamente o que ele queria dizer com aquilo. O sargento Oliveira explicou que quando a lei invadiu a festa e ordenou que todos desocupassem, vários convidados ficaram altamente combativos, não com a polícia, mas com o conceito de que estavam invadindo. 2 convidados tentaram argumentar com os PMs, alegando que devia haver um erro no sistema de despacho porque Larissa tinha dito a eles que tinha acabado de fechar a propriedade há 1 semana. Ela tinha ripado a festa de inauguração por semanas. Alguns convidados tinham até trazido presentes caros. Havia uma grande caixa de uma loja de artigos para casa de alto padrão na minha ilha da cozinha. O cartão anexado dizia: para sua bela nova casa, Larissa e Rafael. Senti uma onda fria de descrença absoluta me invadir. Afundei no chão acarpetado do terminal, encostando as costas numa janela de vidro fria. O sargento não tinha terminado. Disse que provavelmente não deveria compartilhar esse detalhe, mas achava que eu precisava saber com o que estava lidando. Um dos convidados, um homem que trabalhava com meu cunhado, puxou um PM de lado. Estava furioso e envergonhado quando percebeu que a polícia estava falando sério. Esse homem perguntou como escrever uma declaração formal de testemunha. Disse ao sargento que Larissa e Rafael não apenas alegaram que a casa era deles, mas explicitamente disseram que Larissa tinha herdado a propriedade do nosso pai rico. Meu pai estava morto há 19 anos. Tinha trabalhado num emprego operário até o dia em que seu coração parou e nos deixou uma picape 1990 e 6 batida IR 3500. Eles não tinham apenas roubado minha casa por um fim de semana. Tinham roubado minha realidade inteira. Tinham fabricado um universo alternativo onde meu suor, minhas 80 horas semanais e meus 15 anos de disciplina financeira foram magicamente apagados e reatribuídos a Larissa como seu direito de nascença divino. Agradeci ao sargento. Disse que estaria na propriedade às 18h daquela noite. Desliguei,
Peguei minha bolsa e caminhei para o portão. Eu não estava mais triste. Eu estava perigosa. Pousei em Belo Horizonte, peguei meu carro do estacionamento de longa permanência e comecei a dirigir para o norte até a represa de Furnas. São 11 horas de carro. Não parei para comida. Não parei para café. Só parei quando o tanque chegou à reserva. Tinha ficado acordada por mais de 36 horas, mas meu corpo parecia zumbir com eletricidade de alta voltagem. Entrei na minha entrada de cascalho exatamente às 18h15. O sol começava seu lento descenso sobre os pinheiros, lançando sombras douradas longas pela propriedade. Era breathtakingly bonito, exatamente como eu lembrava quando tinha dirigido embora uma semana antes. Mas quando desliguei o motor, apenas fiquei sentada no banco do motorista por 2 minutos inteiros. Tinha que me preparar mentalmente para o que esperava atrás daquela porta da frente. Destravei a fechadura inteligente. Já tinha limpado os códigos antigos do sistema e emitido uma sequência completamente nova. A porta se abriu. O assalto físico aos sentidos foi imediato. A casa cheirava a cerveja velha, cachorro molhado, fumaça de cigarro e algo distintamente queimado. O silêncio da casa vazia só fazia a violação parecer mais alta. Não tirei os sapatos, não larguei a bolsa. Peguei o telefone, abri o app da câmera e comecei uma varredura metódica cômodo por cômodo. Eu não era mais uma proprietária. Era uma auditora forense processando uma cena de crime. Na cozinha, havia cobertura rosa seca espalhada na borda da ilha de quartzo. Minha pesada tábua de corte de madeira, aquela que Rafael tinha usado, estava numa poça de suco de melancia. Eles tinham deixado a casca na madeira a noite toda, e a madeira cara tinha empenado e rachado no centro. Na pia, uma torre precária das minhas tigelas azuis de cerâmica estava empilhada descuidadamente. 3 delas estavam visivelmente lascadas. Caminhei pelo corredor. A parede estava coberta de marcador permanente azul. Parecia um desenho infantil tosco de uma girafa cercada pela palavra mamãe, escrita 4 vezes separadamente. O tapete branco felpudo da sala que eu tinha selecionado cuidadosamente tinha uma enorme mancha vermelha escura se espalhando nas fibras acima da lareira. O banner de boas-vindas ainda estava pendurado, caído de um lado onde a fita barata tinha cedido. Mas o dano real não era estrutural, era psicológico. Entrei no quarto principal, meu santuário. As portas do closet estavam escancaradas, pendurados no trilho. Bem ao lado dos meus ternos corporativos bem passados, estavam os vestidos de verão baratos e coloridos da minha irmã. Ela tinha desfeito as malas. Na minha penteadeira, as bolsas de maquiagem dela estavam abertas. Pó derramado na superfície de vidro. Entrei no banheiro master adjacente. Alguém tinha usado minha toalha branca de luxo grossa, o único presente caro que eu tinha comprado para mim quando fechei a casa. Estava amassada no chão de azulejos úmidos como um trapo descartado. Na mesinha de cabeceira ao lado da minha cama, o desodorante de Rafael estava ao lado de uma lata meio vazia de cerveja light. Fui para o quarto de hóspedes. Esse foi o prego final no caixão. Minha mãe tinha tomado aquele quarto. Tinha desfeito 4 roupas completas e pendurado no closet. Tinha trazido seu próprio travesseiro ortopédico. Seus medicamentos de prescrição diários estavam alinhados numa fileira organizada na cômoda. Ao lado do abajur, havia um romance de bolso com um marcador enfiado no capítulo 3. Eles não tinham visitado. Não tinham vindo por uma única noite de festa. Tinham feito as malas, carregado os carros e se mudado. Tinham a intenção plena de ocupar a casa até eu eventualmente retornar. Momento em que usariam o mero momentum da presença física para me forçar a deixá-los ficar. Fiquei no centro do corredor. Não toquei em um único item. Não limpei a cobertura. Não peguei a toalha. Documentei cada mancha, cada pertence e cada violação com uma foto com timestamp. O sargento Oliveira chegou à casa às 19h30. O sol tinha finalmente se posto, deixando a casa banhada no brilho forte da iluminação superior. Quando ele entrou pela porta da frente, tirou o chapéu e soltou um assobio baixo e pesado enquanto inspecionava a sala. Encontrei-o na cozinha. Não ofereci bebida porque não podia garantir que qualquer copo na casa estivesse limpo. Fizemos a varredura juntos. Ele tirou suas próprias fotos oficiais, enquanto eu apontava os itens específicos de valor que tinham sido danificados ou arruinados. Catalogamos a tábua empenada, o tapete manchado,
as cerâmicas lascadas e o drywall arruinado. Quando chegamos aos quartos, mostrei as roupas nos closets e os medicamentos nas cômodas. Expliquei que minha família morava a 11 horas de carro. Expliquei que empacotar esse volume de pertences e dirigir cruzando divisas indicava a intenção premeditada de estabelecer residência. O sargento assentiu lentamente, anotando no clipboard. Passamos 1 hora ensacando os poucos itens que eu estava disposta a chamar de evidência direta. Ele me entregou um cartão com o número oficial do caso impresso, junto com os nomes e números de distintivo dos 4 PMs que tinham respondido ao despacho inicial no sábado à noite. Caminhamos de volta para a varanda da frente. O ar noturno estava congelante, cortando minha jaqueta fina, mas dei boas-vindas ao frio. Me mantinha afiada. O sargento Oliveira parou no degrau de cima. Virou-se para me olhar, sua expressão mudando de desprendimento profissional para algo notavelmente sincero. Senhora, disse, voz baixa e firme, trabalho na lei há muito tempo. Respondo a disputas familiares, perturbações domésticas e conflitos de propriedade quase toda semana. Quero te dizer algo, e espero que lembre. Cruzei os braços contra o frio e assenti. Você fez tudo exatamente certo, ele disse. A maioria das pessoas na sua posição, a primeira coisa que fazem é ligar para a irmã. Gritam, choram, tentam conversar. Tentam resolver internamente porque é família. E quando percebem que a outra pessoa não vai ouvir, o invasor já teve horas, às vezes dias, para construir uma história, manipular a narrativa e esconder evidências. Você pulou esse passo completamente, contornou a emoção e foi direto para a lei. Não vejo isso com frequência. Quero dizer que foi a decisão certa. Você se protegeu. Olhei para ele. A pura validação nas palavras dele me acertou mais forte que a visão da casa arruinada. Por toda a minha vida, minha família tinha me dito que eu era a louca, eu era a egoísta, a fria, a que exagerava. Ouvir um oficial imparcial da lei dizer que meus limites não eram apenas razoáveis, mas impecavelmente executados, quebrou a represa. Comecei a chorar. Não foi um colapso dramático alto. Foi apenas um fluxo silencioso e constante de lágrimas escorrendo pelo meu rosto exausto. Não solucei. Apenas fiquei lá deixando a manifestação física de 15 anos de gaslighting sair do meu sistema. O sargento fingiu não notar. Enfiou a mão no bolso do peito. Casualmente puxou um lenço limpo dobrado e me entregou sem contato visual. Inclinou o chapéu, disse para trancar as portas e caminhou de volta para a viatura. Voltei para dentro. Não consegui me forçar a dormir no quarto principal. O pensamento de deitar no colchão onde minha irmã tinha largado as malas fazia minha pele arrepiar. Encontrei um saco de dormir pesado no meu equipamento de acampamento, levei para o deck dos fundos e dormi nas tábuas duras de madeira sob as estrelas congelantes de Minas. Foi o melhor sono que tive em meses. A semana seguinte foi um curso magistral em guerra psicológica, e minha arma de escolha foi o silêncio impenetrável absoluto. Na segunda-feira de manhã, precisamente às 9, Vitória protocolou as ordens permanentes de não entrada no tribunal do município. Na terça, ela formalmente entrou com uma ação civil contra Larissa, Rafael e minha mãe por dano à propriedade e invasão. Na quarta, ela conseguiu uma liminar temporária para impedir qualquer um deles de chegar a menos de 100 metros da linha da minha propriedade. Até quinta, ela entrou com um complemento de pequena causa, itemizando meticulosamente cada item danificado que eu tinha fotografado. Cobrei por eles o tapete, cobri pela tábua customizada, cobri pelo reparo e repintura da parede. Incluí a fatura de um serviço profissional de limpeza perigosa para limpar profundamente toda a casa. Cobri pelo chaveiro de emergência que veio trocar as fechaduras inteligentes uma segunda vez só para ser legalmente à prova de balas. Até cobri pelas câmeras de segurança adicionais que estava instalando naquela semana. E enquanto Vitória derrubava bombas legais na minha família em Minas, meu telefone começou a tocar. Começou na sexta de manhã. A realidade da intimação judicial deve ter finalmente chegado nas caixas de correio deles. Meu telefone tocou 14 vezes naquele dia. Não atendi uma única chamada. Fiquei na minha ilha da cozinha bebendo café, vendo o identificador piscar. Larissa, Rafael, minha mãe. Depois vieram chamadas de números que eu não reconhecia. Uma era da mãe de Rafael,
deixando uma mensagem de voz chorosa e em pânico implorando para eu retirar as acusações, porque Rafael não podia ter um registro criminal. Ignorei ela também. Mas houve uma mensagem de voz que não ignorei. Era de um código de área de Belo Horizonte. Ouvi 2 vezes. Era o colega, o homem que tinha falado com o sargento Oliveira na festa. O nome dele era Pedro. Soava mortificado. Deixou uma mensagem divagante, se desculpando profusamente por estar na festa, explicando que não tinha ideia de que a casa não era de Larissa e perguntando se havia algo que pudesse fazer para ajudar a consertar as coisas. Liguei de volta para Pedro em 10 minutos. Agradeci pela integridade dele. Perguntei se estaria disposto a colocar sua raiva para bom uso. Ele concordou instantaneamente. No sábado, Pedro sentou com a paralegal de Vitória e gravou uma declaração juramentada notariada detalhando exatamente o que Larissa e Rafael tinham dito aos convidados. Não foi o único. Um casal de convidados que tinha trazido uma batedeira cara como presente de inauguração também se apresentou. Na declaração juramentada, testemunharam que Larissa tinha dito a eles que tinha recentemente entrado numa grande sorte financeira e comprado a casa do Lago à Vista para dar às crianças um lugar para crescer perto da água. Também formalmente pediram a batedeira de volta. Vitória adicionou as 3 declarações de testemunhas juramentadas ao nosso arquivo legal crescente. Minha família estava desesperadamente tentando romper minhas defesas usando a única tática que conheciam: bombardeio emocional. Enviaram mensagens me chamando de monstro. Enviaram mensagens alegando que as crianças estavam chorando porque a tia estava tentando colocar a mãe na prisão. Desenvolveram cada viagem de culpa no arsenal, mas estavam disparando contra uma parede de titânio. Cada chamada não atendida, cada mensagem ignorada era uma vitória. Eu estava os matando de fome da única coisa que precisavam para sobreviver: minha reação. O silêncio não era passivo, era a resposta mais agressiva e devastadora que eu poderia dar. Eu estava deixando eles se afogarem nas consequências das próprias ações. A primeira vez que minha mãe conseguiu passar pelo meu bloqueio digital foi 11 dias depois da festa. Ela estava ficando desesperada, então usou uma tática que eu deveria ter antecipado. Ligou de um número completamente desconhecido, provavelmente um telefone descartável ou emprestado. Eu estava distraída, revisando uma planilha para o trabalho, e atendi sem checar a tela. "Mirela, querida", ela disse. No momento em que ouvi a voz dela, o ar nos meus pulmões virou gelo. Ela usou aquele tom específico, sem fôlego, delicado que sempre adotava quando queria me amolecer. Era a voz de uma mãe frágil e bem-intencionada que estava simplesmente tão sobrecarregada pela crueldade do mundo. Não desliguei imediatamente. Queria ouvir exatamente como ela tentaria transformar uma invasão de domicílio num mal-entendido. "Você tem que desistir disso, Mirela", ela implorou, voz tremendo com lágrimas fabricadas. "Você tem que. Sua irmã está fora de si. Não dorme há uma semana. Rafael está aterrorizado de perder o emprego. Ela não quis que fosse assim. Achamos que você ficaria animada." Pressionei o botão de gravar no sistema do telefone, legalmente protegido pelas leis de consentimento de uma parte do Estado. "Vocês acharam que eu ficaria animada?" Repeti. Minha voz era uma linha de base plana e sem emoção. "Querida, ela só queria que você compartilhasse com ela." Minha mãe chorou. "Você tem tanto, tem essa carreira enorme e bonita. Ganha tanto dinheiro. Nem precisa daquela casa enorme. Você nunca está lá porque viaja tanto. Larissa só queria que as crianças tivessem um fim de semana no lago." Ela estava fazendo de novo, weaponizando meu sucesso para justificar o roubo delas. Me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos na ilha de quartzo recém-reparada. "Mãe", eu disse, cortando as lágrimas dela como um bisturi, "você disse às pessoas naquela festa que a casa pertencia a Larissa?" Houve um longo e pesado silêncio na linha. O choro parou instantaneamente. Eu posso ter mencionado que ela esteve envolvida na compra." Ela gaguejou, recuando. "Ela esteve?" Perguntei. "Querida, é complicado. Ela esteve envolvida na compra, mãe. Ela contribuiu com um único real para os R, 2.500.000 que paguei por esta propriedade." "Você está sendo incrivelmente cruel agora", ela estalou, o tom delicado desaparecendo, substituído por raiva encurralada. "Você sabia que ela copiou minhas chaves enquanto eu tomava banho na sua casa?" Perguntei, minha voz ficando mais quieta, mais fria. Outro silêncio profundo. "Eu não sabia sobre as chaves", ela sussurrou.
Você sabia sobre a festa? Perguntei. Eu sabia sobre a festa. Você sabia que era na minha casa? Eu sabia. Você sabia que eu não sabia? Ela não respondeu. O silêncio no telefone foi a coisa mais alta que eu já tinha ouvido. Era o som de uma mulher percebendo que a filha que ela tinha programado para submeter tinha ido completamente, irrevogavelmente embora. Te vejo no tribunal, Rosa, eu disse, usando o primeiro nome dela pela primeira vez na vida. Desliguei. Bloqueei o novo número. Meu pulso estava completamente firme. Nos dias que levaram aos procedimentos legais obrigatórios, Vitória me encaminhou as cópias dos relatórios policiais e as declarações iniciais que minha família tinha dado aos PMs na noite do incidente. Ler aqueles documentos foi como estudar a anatomia de uma psicose compartilhada. Percebi que a traição não foi uma decisão ruim espontânea. Era uma ilusão profundamente entrincheirada. Minha família genuinamente acreditava que eram intocáveis. Na declaração oficial de Rafael à polícia, ele teve a audácia de escrever que assumiu que eu seria razoável assim que esfriasse. Ele realmente disse a um sargento da PM no registro que achava que eu estava tendo um chilique típico de irmã e que eventualmente pediria desculpas e deixaria eles ficarem pelo resto do mês. Ele via meus limites não como fatos legais, mas como obstáculos emocionais temporários a serem pulados. A declaração de Larissa foi ainda mais patológica. Ela alegou que tinha planejado me surpreender com um arranjo de copropriedade. Sugeriu que estava me fazendo um favor ao invadir minha casa, fazer uma festa com meu álcool e pendurar suas roupas no meu closet. Ela escreveu, e esta é uma citação direta do arquivo policial: Mirella sempre soube que eu precisava da casa mais do que ela por causa das crianças. Usou a palavra precisava 3 vezes num único parágrafo. Mas a obra-prima da manipulação veio da minha mãe. Rosa disse aos PMs que Larissa tinha explicado tudo para ela. De acordo com minha mãe, Larissa alegou que eu tinha verbalmente prometido a casa à família durante uma ligação emocional em março. Minha mãe afirmou que eu supostamente tinha dito a Larissa que a casa era um presente para as crianças e que eles podiam usar quando quisessem. Eles tinham construído uma história. Tinham criado essa narrativa fictícia elaborada da minha generosidade e tinham contado a si mesmos, uns aos outros e a 23 convidados. Tinham repetido a mentira tantas vezes que se tornou verdade deles. Acreditavam com cada fibra do ser que quando eu finalmente voltasse para casa e visse os balões e o banner, eu entraria direto no roteiro que tinham escrito para mim. Acreditavam que a pressão social da festa me forçaria a sorrir, interpretar a tia rica generosa e entregar as chaves. Era uma armadilha psicológica brilhante. Para a velha Mirella, poderia até ter funcionado. Mas eu sou investigadora. Quando alguém apresenta uma alegação, exijo os dados. Não argumentei com a ilusão deles. Simplesmente loguei no portal da minha operadora celular. Puxei todo o histórico itemizado de registros telefônicos do mês de março. Baixei o PDF, imprimi e destaquei as datas. No mês de março, eu tinha estado em Fernando de Noronha, voltando de uma auditoria corporativa no exterior. Os registros telefônicos provavam inequivocamente que não houve 0 ligações, 0 mensagens de texto e 0 contato de qualquer tipo entre meu número e o de Larissa, numa janela de 20 dias ao redor da suposta promessa. Não houve ligação, não houve promessa. Havia apenas um rastro de papel das mentiras deles, cuidadosamente destacado em amarelo, sentado numa pasta manila na mesa de Vitória. Eu estava armada até os dentes com evidências e pronta para derrubar toda a estrutura da ilusão deles no chão. O procedimento civil de Minas exige que as partes tentem mediação antes que um juiz ouça uma ação civil dessa natureza. Então, no final de outubro, enquanto as folhas em Belo Horizonte ficavam frágeis e douradas, entrei numa sala de conferência estéril, num escritório de advocacia no centro. Vitória estava ao meu lado carregando uma pasta grossa de affidavits, relatórios policiais e recibos. Minha mãe apareceu usando um cardigan bege que eu tinha comprado para ela 2 natais atrás. Era uma tentativa patética e transparente de manipulação psicológica. Rafael não apareceu. Alegou que não conseguiu folga do trabalho, o que era covardia embrulhada em desculpa. Larissa chegou com um advogado que parecia exausto antes mesmo de sentarmos. Ele tinha o comportamento de um homem que só estava pegando o caso como favor a um amigo e profundamente se arrependia das escolhas de vida. O mediador
Era um senhor mais velho, com cabelo prateado e óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço. Começou explicando as regras da mediação, enfatizando compromisso e cura familiar. Deixei ele falar. Mantive o rosto inteiramente neutro. Então Larissa começou. Ela empregou a tática clássica Darvo: negar, atacar e inverter vítima e ofensor. Não começou com a casa. Começou com meu caráter. Chorou. Chorou pesadamente e alto. Olhou para o mediador e soluçou que eu estava destruindo a família. Alegou que eu era um drone corporativo vingativo e sem coração que se importava mais com dinheiro do que com meu próprio sangue. Disse que as crianças estavam traumatizadas porque eu estava tentando trancar a mãe delas numa jaula. Trouxe nosso pai morto, alegando que ele teria vergonha do monstro que eu me tornei. Falou por 20 minutos ininterruptos. Vitória se mexeu ao meu lado, pronta para objetar, mas coloquei a mão no braço dela. Tinha instruído Vitória antes. Deixe Larissa falar. Deixe ela esgotar a munição emocional. Quando Larissa finalmente diminuiu, fungando num lenço e olhando para mim com veneno absoluto, o mediador se virou para mim. Perguntou se eu tinha uma resposta ou se estava disposta a discutir um caminho adiante. Abri minha pasta. Não levantei a voz. Não defendi meu caráter nem mencionei meu pai morto. Deslizei 3 folhas de papel pela mesa de madeira polida. Tenho exatamente uma oferta, eu disse. Minha voz cortando o ar abafado da sala como uma lâmina. Número 1. Eles me reembolsam por todos os danos documentados, que totalizam R, 60 e 2.000. Número 2. Eles assinam um acordo permanente legalmente vinculante de não contato e não entrada em relação a mim e minha propriedade. Número 3. Larissa emite uma declaração escrita redigida pela minha advogada para cada convidado que esteve naquela festa. A declaração esclarecerá que ela não é dona da casa, nunca foi dona, e que qualquer representação em contrário foi inteiramente fabricada. Pausei, deixando as exigências assentarem. Se eles atenderem todas as 3 condições, continuei, olhando diretamente nos olhos de Larissa, pedirei ao promotor para retirar as acusações criminais de invasão. Se recusarem mesmo uma única cláusula, encerramos esta mediação agora. Vamos a julgamento e vou pressionar pela sentença máxima absoluta em cada conta. O mediador piscou, olhou para a papelada, depois para o advogado de Larissa. O advogado de Larissa se inclinou e sussurrou freneticamente no ouvido dela, provavelmente dizendo que era o melhor acordo que ela conseguiria e que minhas evidências a massacrariam no tribunal. O rosto de Larissa ficou vermelho brilhante. Bateu a mão na mesa. Não vou assinar nada que diga que sou mentirosa, ela gritou. Não vou me humilhar na frente dos meus amigos só porque você é uma gananciosa. Assenti lentamente. Fechei a pasta e me levantei da cadeira de couro. Olhei para o advogado dela. Então te vejo no tribunal, eu disse. Saí da sala, deixando minha família sentada nos destroços da própria arrogância. O sistema de justiça é lento, mas quando finalmente chega, é uma coisa espetacular de testemunhar. Fomos a julgamento. Demorou até o final de fevereiro para as pautas criminal e civil se alinharem. Naquela época, o lago fora da minha casa estava congelado sólido, coberto por um pé de neve intocada e imaculada. Dirigi até o fórum do município num terno cinza carvão sob medida. Não senti nada além de uma antecipação quieta e resoluta. O julgamento foi um massacre. O advogado de Larissa tentou argumentar que era um simples mal-entendido entre membros da família, um caso de má comunicação sobre uma casa de veraneio. Vitória nem precisou levantar a voz para desmantelar a defesa. Apresentou as fotos com timestamp das chaves duplicadas. Apresentou os registros telefônicos provando que não houve acordo verbal. Em março, tocou o affidavit dos convidados enganados. Apresentou a fatura da tábua empenada e do tapete branco arruinado. Foi um curso magistral em evidência forense. As acusações criminais de invasão se mantiveram firmes. Se mantiveram contra Larissa, se mantiveram contra Rafael. E embora uma pequena parte residual da minha criança interior tenha rachado enquanto via acontecer, as acusações se mantiveram contra minha mãe, Rosa. A promotoria provou que minha mãe tinha sido explicitamente informada pelos PMs no sábado à noite que a propriedade era legalmente minha. No entanto, ela tinha tentado retornar na manhã seguinte com Larissa para recuperar os pertences sem escolta policial ou minha permissão.
Isso constituía uma ofensa secundária de invasão. A juíza que presidia a sentença era uma mulher chamada Helena. Estava no banco há 22 anos e tinha um rosto esculpido em granito. Quando chegou a hora da sentença, ordenou que Larissa e Rafael ficassem de pé. A juíza Helena olhou por cima dos óculos, o tribunal tão quieto que se podia ouvir o zumbido das ventilações. Senhora, disse a juíza, direcionando o olhar inteiramente para minha irmã. O que você fez aqui não foi um mal-entendido familiar. O que você fez foi uma ocupação calculada e premeditada da casa de outro cidadão. Você forjou chaves, mentiu para sua comunidade, causou milhares de reais em danos. A defesa repetidamente trouxe o fato de você ser irmã da vítima, como se relações de sangue de alguma forma desculpassem esse comportamento. Discordo veementemente. O fato de a proprietária ser sua irmã é o fator agravante neste caso, não o atenuante. Você explorou uma relação de confiança para sua própria vaidade financeira. O martelo desceu. A ação civil me concedeu danos de R$ 78 mil, que incluíam os reparos, a limpeza, os upgrades de segurança e uma porção das honorários da advogada. No lado criminal, as ordens de não entrada foram tornadas permanentes. Larissa e Rafael evitaram tempo de prisão, mas por pouco. Foram sentenciados a 2 anos de probation rigorosa e 300 horas de serviço comunitário cada. Minha mãe recebeu uma sentença deferida e uma multa pesada. Saíram daquele tribunal com registros criminais, uma dívida financeira massiva que agora me deviam e a destruição absoluta da ilusão que tinham passado décadas construindo. Eu saí com minha liberdade. Ações têm consequências, mas mentiras públicas têm um tipo completamente diferente de fallout. Quando você constrói toda a sua identidade social numa fundação de engano, o colapso nunca é quieto, é uma reação em cadeia. Nos meses após o julgamento, as ondas do veredicto se espalharam pela comunidade deles em Belo Horizonte e região. Não precisei levantar um dedo para destruir as reputações deles. Eles mesmos tinham feito o trabalho pesado. Rafael foi o primeiro a enfrentar as consequências do mundo real. O colega, Pedro, que tinha dado a declaração juramentada para minha advogada, estava profundamente embutido na estrutura gerencial da concessionária de barcos onde Rafael trabalhava. Uma vez que ficou claro que Rafael tinha mentido para os colegas, convidado eles para uma casa roubada e quase implicado eles numa acusação de invasão criminal, o ambiente de trabalho ficou incrivelmente hostil. Rafael não foi oficialmente demitido pelo incidente, mas foi preterido para promoção, isolado pelos pares e eventualmente forçado a renunciar e encontrar trabalho numa garagem muito menor e de menor pagamento. O círculo social de Larissa implodiu. Os mais de 20 convidados que tinham ido à falsa festa de inauguração não guardaram o segredo. A história da mulher que fez uma festa luxuosa na casa secreta da irmã, só para ter a polícia invadindo o evento e prendendo a anfitriã, se tornou o maior fofoque nos círculos suburbanos deles. Larissa tentou girar a narrativa. Claro, ela interpretou a vítima. Disse a qualquer um que ouvisse que sua irmã rica e cruel a tinha armado e encurralado. Algumas pessoas acreditaram. Os facilitadores, as pessoas que compartilhavam sua visão tóxica, se reuniram ao redor dela e me chamaram de monstro. Deixei eles. Não me importava. As pessoas que importavam, as pessoas com pensamento crítico, fizeram as perguntas certas. Perguntaram por que Larissa tinha uma cópia digital de chave. Perguntaram por que ela alegou que a casa era herança de um homem que morreu pobre 2 décadas atrás. As pessoas que não fizeram essas perguntas nunca iriam importar na minha vida mesmo. Minha mãe tentou me ligar uma última vez, logo depois que as multas foram processadas. Deixou uma mensagem de voz. Sua voz desprovida das lágrimas teatrais usuais, substituídas por uma amargura fria e oca. Disse que eu tinha conseguido quebrar a família e que esperava que minha casa vazia me mantivesse aquecida à noite. Ouvi a mensagem uma vez, deletei e nunca mais ouvi a voz dela. Eu tinha amputado o membro infectado. Doía. A dor fantasma de perder uma família é real e dói nos momentos quietos, mas a febre tinha ido embora. A constante drenagem de doença das demandas deles, crises e entitlement, tinha desaparecido da minha corrente sanguínea. Pela primeira vez em 34 anos, meu telefone estava quieto. Quando tocava, era um cliente, um amigo, ou Arthur perguntando se eu queria ir tomar café.
A desencadeia da queda deles não me trouxe alegria, mas trouxe paz, que é uma moeda muito mais valiosa. Faz quase um ano desde o julgamento. Estou sentada na minha ilha de quartzo, digitando este relato no laptop. A casa cheira a pinho fresco e ao café torrado escuro rico que está coando numa máquina que comprei com meu próprio dinheiro. A casa está completamente restaurada. A parede no corredor está impecável de novo. Contratei um pintor local, um cara maravilhoso chamado Onésimo, para consertar o drywall e repintar. Ele cobrou muito pouco pelo trabalho excelente, então dei uma gorjeta de R$500 e uma torta de cereja caseira. O tapete branco arruinado foi para o lixo e substituído por um tapete de lã escuro tecido que sente quente sob meus pés descalços. As fechaduras não precisaram ser trocadas de novo, mas não substitui tudo. Mantive as tigelas azuis de cerâmica, aquelas que Rafael e Larissa tinham lascado quando as jogaram descuidadamente na pia durante a festa. Lavei, sequei e coloquei nas prateleiras abertas na minha cozinha, bem onde posso ver todo dia. Mantive elas com as lascas e tudo porque quero lembrar. Nunca quero esquecer o que acontece quando você baixa suas paredes para pessoas que só te veem como um recurso. Aquelas tigelas lascadas são meu lembrete diário de que paz exige vigilância. Não estou inteiramente sozinha aqui. Adotei um cachorro, uma mistura resgatada. Ela é parte pastor alemão e parte algo longo e bobo. Chamei de Bela. Toda manhã às 6, ela corre o perímetro da linha da propriedade, farejando as árvores e latindo para os esquilos, guardando este acre pequeno do mundo como seu reino pessoal. Minha vida é incrivelmente quieta agora. Não estou bem do jeito que filmes retratam pessoas depois de uma grande vitória. Não jogo as mãos para o ar e danço pela sala de estar. Estou bem de um jeito muito mais profundo e profundo. Estou factualmente, materialmente e emocionalmente bem. A coisa que dói ocasionalmente é a ausência. Não tenho mãe agora, não porque legalmente cortei, mas porque a mulher que eu precisava que ela fosse nunca existiu de verdade. A mulher que ela realmente é não pode estar na minha vida sem uma audiência para performar e sem uma filha para sacrificar. Então, ela se foi. Penso nos filhos da minha irmã às vezes. Penso na criança de 4 anos desenhando na minha parede, completamente inconsciente de que estava sendo usada como adereço na grande ilusão da mãe. Espero que algum dia, quando forem mais velhos, alguém conte a eles a versão verdadeira de por que a tia não está por perto. Mas o que ganhei em troca daquela perda é impressionante. Ganhei a mulher que teria comido fast food sozinha no carro por mais 15 anos, se esse fosse o preço da independência. Ganhei encontros de torta nas tardes de terça com Arthur. Ganhei um lago congelado, uma carreira bem-sucedida e a dignidade absoluta de uma porta que tranca por dentro. Eu costumava pensar que a pior coisa que uma família podia fazer é mentir para você. Costumava pensar que a traição definitiva era um carro roubado ou uma chave copiada. Mas depois de ver minha irmã usando uma faixa na minha sala de estar, depois de ver minha mãe bebendo vinho da minha xícara numa casa que comprei com 15 anos de turnos duplos e almoços embalados, entendo a verdade. A pior coisa que uma família pode fazer é decidir quietamente e sem nunca te contar que sua vida é um recurso para a deles. Cada escolha que fizeram, a bicicleta roubada, o título do carro forjado, as demandas constantes por dinheiro, a chave copiada, o banner de boas-vindas impresso, foi a consequência natural e inevitável de uma história que tinham contado a si mesmos por décadas. E aquela história só funcionava enquanto eu continuasse interpretando meu papel. A manhã em que parei de interpretar, a manhã em que chamei a polícia em vez de ligar para minha mãe, a história desabou. Isso não é crueldade. Isso é causa e efeito. As pessoas falam de limites pessoais como se fossem paredes físicas que você pode construir numa única tarde. Dizem para você simplesmente definir limites como se fosse um feitiço mágico. Não é. Limites são decisões que você toma uma escolha agonizante de cada vez ao longo de anos. E o custo de não tomar essas decisões se acumula do jeito que dívida faz. Quieta, impiedosamente, até um dia você estar de pé num aeroporto do outro lado do mundo, assistindo sua família roubar seu santuário num feed ao vivo. Bondade não é a mesma coisa que complacência. Você pode amar sua família e ainda se recusar completamente a ser consumida por ela.
Sabedoria é o músculo que você constrói quando finalmente vê um padrão pelo que ele realmente é. Não é uma fase, não é um mal-entendido, é um padrão. E força, o tipo de força que realmente aguenta sob pressão, raramente é barulhenta. Não joga pratos na parede, não grita numa sala de mediação. Força real liga para uma advogada de um quarto de hotel à meia-noite e diz: quero uma ordem de não entrada na mesa até segunda de manhã. Força real dorme num saco de dormir num deck de madeira congelante porque a cama foi violada. Força real assina a papelada de acusação mesmo quando o nome no dossiê é o da própria mãe. Um homem na loja de ferragens me disse uma vez que você nunca está só comprando uma fechadura. Uma fechadura só compra tempo. O resto da sua segurança você tem que comprar sozinha. Ele estava certo. Comprei o resto para mim com uma ligação para a PM, uma advogada implacável e a disposição de me afastar da única família que já tive. Eu faria de novo. Faria exatamente do mesmo jeito. O lago fora da minha janela está congelado sólido agora. Bella está dormindo no tapete de lã escuro. Estou bebendo meu café no silêncio da minha própria casa, sabendo que ninguém vai passar por aquela porta a menos que eu convide. Paguei por esta peça em reais, sim, mas também paguei no moeda mais dura de luto, disciplina e resolução absoluta. Comprei esta vida em silêncio, e eu a mantenho em silêncio.